E agora, gente, que temos todas as informações aí na mesa, né? Os dois lados cantando vitória, essas primeiras informações, nas primeiras informações que surgem sobre qual foi o real dano ao programa nuclear iraniano, o posicionamento dos BRICS, do governo brasileiro. O Poder e Mercado agora faz uma entrevista importante. A gente vai conversar com o embaixador Roberto Azevedo. Roberto Azevedo foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio entre 2013 e 2020, um dos quadros diplomáticos mais experientes que o Brasil já teve. Hoje ele é presidente global de operações da Ambipar. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos os que estão na nossa linha e os espectadores também. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Roberto, tanto os iranianos quanto os israelenses estão naquela fase, né, de cantar vitória e dizendo que o conflito se encerrou, conforme Trump também havia anunciado ontem. Será? Já dá para a gente respirar aliviado? Porque o mundo ficou com a respiração um pouco suspensa, né, esses dias. Será que já dá para a gente respirar aliviado? Aliviado com o entendimento de que o conflito e que a animosidade tenha encerrado? Não, eu acho que não. Eu acho que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, vai depender muito do comportamento do próprio Irã, né, em termos de aceitar uma negociação, concordar em desativar o seu programa nuclear, aceitar inspeções, porque se não acontecer nada disso, não é descabido pensar que as hostilidades podem ser retomadas, né, de alguma forma, principalmente se houver a constatação, como você mesma acabou de mencionar, de que os ataques não foram suficientes, né, para desativar a ameaça de armamentos nucleares na parte do Irã. O fato de que aquele material nuclear, o urânio, né, tenha sido removido das instalações, isso não é novidade. Eu acho que isso já era um pouco esperado, né? Se eu não me engano, eram 5.000 quilos de urânio não enriquecido, ou enriquecido em baixo teor, 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que seria suficiente para fabricar até 10 bombas nucleares, mais ou menos, né? Mas para isso você precisaria, como você mesmo falou, Raquel, passar dos 60% para 90%. Então você precisaria um enriquecimento adicional, e há vários analistas que dizem que hoje no Irã essas instalações de enriquecimento já não estão operacionais, o que não impede que eles façam outras. Mas tudo isso eu acho que é um cenário muito incerto. Nós temos que ver ainda como que os próximos passos, os próximos desdobramentos, para saber se nós voltamos a respirar com tranquilidade ou não. Mariana? Embaixador, até que ponto esse ataque ao Irã não foi um desvio de atenção aí do que está do conflito em Gaza, né? Quer dizer, a popularidade do Netanyahu aumentou, nunca esteve tão alta, né? Agora as atenções se voltam para Gaza. Se voltam para Gaza. Ele mesmo disse isso, né? Ele mesmo disse que agora a atenção volta para Gaza. Eu não acho é que eles vão esquecer o Irã. Eu acho que isso vai depender muito, como eu falei, dos próximos passos, do que vai acontecer, dos próximos desdobramentos no Irã. Eu não saberia dizer, Mariana, na verdade, eu não acredito que tenha sido uma tentativa de desviar o foco de Gaza. Eu acho que foi uma janela de oportunidade. Há muito tempo o Irã já cogitava atacar as instalações nucleares iranianas. Não é da agora. Há relatos sobre planos, estudos, análises do ponto de vista israelense de como proceder nessa operação, como efetivar esses ataques, como destruir da melhor maneira possível. Isso já vem de vários anos. Eu acho que agora, nesse contexto, com o Trump no poder, com a guerra de Gaza, com o Irã e o Hezbollah totalmente desbarateado, eu acho que aí houve essa janela de oportunidade e o Irã aproveitou e trouxe os Estados Unidos para dentro também, né? Apoiando com aquelas bombas anti-bunker. Agora, Roberto, impressionante a diferença entre o que Donald Trump disse
Ele disse que o ataque tinha sido um sucesso, que o programa nuclear iraniano estava dizimado, que tinha acabado com as pretensões do Irã. E o que aparece nesse relatório? O que aparece nesse relatório é que exatamente todas as dificuldades que a gente imaginava, que ali o Irã fez muita coisa subterrânea, né? Difícil para você alcançar só com bombas aéreas. Acho que ele teria feito outras instalações menores, além dessas grandes, que são muito visadas, que, como você já disse, totalmente esperado que tivesse tirado o urânio enriquecido dali. Por que essa diferença tão grande de tom do que o Trump fala, do que realmente se alcança? E, no fim, por que ele faz esse ataque? Já que já se sabia que seria muito difícil derrubar o programa iraniano simplesmente com ataques aéreos. Tem dois tipos de ataque aéreo, né, Raquel? Tem o ataque aéreo convencional, que não seria suficiente, por exemplo, para atingir as instalações de Fordow, por exemplo, que são bem abaixo do solo, portanto, em instalações subterrâneas difíceis de ser atingidas por um ataque tradicional, um bombardeio tradicional. Mas os Estados Unidos têm essas bombas especiais, só eles têm, que só podem ser lançadas pelo bombardeiro B-2, né, o Stealth B-2, que é americano, e só ele tem capacidade de fazer isso, e alega-se que esses bombardeiros e essas bombas são capazes de entrar no subterrâneo e destruir as instalações lá, tanto que foi o único momento em que os Estados Unidos entraram na guerra, ou nos ataques, foi para entregar essas bombas especiais para destruir as instalações lá embaixo. Então, não é exatamente correto dizer que não havia possibilidade de se atingir as instalações. Eu acho que havia, tecnicamente, eles tinham a expectativa de que isso acontecesse. Não é o relatório, na verdade, se você olhar as declarações que vieram depois do ataque, o Trump dizia mais na linha do que você está falando, de que foi um êxito absoluto, que tudo tinha se destruído, tinha se aniquilado as instalações nucleares iranianas, mas o Hegseth, né, da defesa, ele já não tinha dito exatamente isso. Ele tinha dito que tinha sido muito bem sucedido e que talvez fossem necessárias ações complementares, alguma coisa assim. Se o Trump disser não foi atingido o objetivo, fica subentendido a possibilidade de novos ataques. Eu acho que politicamente não é a mensagem que ele quer dar. Ele quer dar a mensagem de que fomos bem-sucedidos, não, agora vamos parar, não temos mais o que fazer, está tudo feito, o objetivo foi atingido, agora vamos conversar, vamos ver aonde que nós chegamos. Eu acho que aí tem um pouco de narrativa que não necessariamente vai bater exatamente com a realidade no terreno. Perfeito. Graça? Embaixador, boa noite. O senhor notava, um pouco antes da gente entrar no ar, que a nota dos BRICS ela tinha uma menção cautelosa ali cautelosa e de certa maneira intrigante, criticando ali a expansão, que o Oriente Médio não deveria ser não deveria haver expansão de poderio bélico nuclear no Oriente Médio. Por que é intrigante essa menção, já que o Irã se aproximou dos BRICS, né? Desse bloco? Eles pedem, os BRICS, né? Eles pedem a retomada do diálogo, da reabertura dos canais diplomáticos para se encontrar uma solução pacífica para as diferenças entre as partes, mas ele também ele reitera, na verdade, os BRICS reiteram um chamado deles para a criação de uma zona sem armas nucleares no Oriente Médio. Aí é uma pergunta que se coloca. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu não sei. Honestamente, eu não vi as declarações anteriores sobre o assunto, eu não sei qual foi o primeiro chamado, por exemplo, se Israel estaria incluído nessa área desmilitarizada, ou desmilitarizada não, desnuclearizada, militarmente desnuclearizada. Eu não sei se Israel faria parte
desse espaço. Mas eu acho que é uma chamada diplomática, é um pedido, é o que a gente chama de uma... você está instando as partes a fazer alguma coisa desse tipo. Enfim, é uma narrativa coerente, boa, mas eu não sei se, por exemplo, se incluir Israel, se isso é uma coisa factível. Mas não me surpreende que os BRICS tenham se alinhado, né, em torno de uma declaração que condena ataques a um membro do BRICS. Né? Uhum. O embaixador, a assessor internacional da Presidência da República, o ex-chanceler Celso Amorim, ele deu uma declaração dura à Rede Bandeirantes no final de semana sobre a ordem mundial aí ter sido muito vulnerada por esse ataque dos Estados Unidos ao Irã. A declaração mais ou menos era uma coisa tipo, a ordem mundial, como conhecemos, ela não existe mais depois desse ataque. O multilateralismo está morto hoje? Quando as pessoas usam esse termo e essa afirmação de uma maneira muito simplista, né? Assim, tem vários tipos de multilateralismo, tem momentos e espaços onde ele ainda funciona, há espaços onde ele claramente está cambaleado, né? É o caso da OMC, por exemplo, né? O mecanismo de solução de controvérsias está paralisado, a própria ONU, o Conselho de Segurança hoje é absolutamente ineficaz em função, inclusive, das tensões geopolíticas entre os membros permanentes. Então, eu acho que o multilateralismo, uma maneira mais, vamos dizer assim, apropriada, penso eu, né, de fazer essa afirmação é dizer que o multilateralismo, como nós conhecíamos, esse eu acho que está sepultado. Nós temos que ver como que no espaço político, no espaço econômico, comercial, como que uma nova ordem internacional possa emergir. E eu não sei exatamente, ninguém sabe, não sou só eu, ninguém sabe qual o formato e qual o processo que poderia levar à emergência de uma nova ordem internacional nesses vários espaços que eu acabei de mencionar. Roberto, um fenômeno interessante que aconteceu nesse processo todo foi que o preço do petróleo, ao contrário de subir, né, como todo mundo esperava, ele caiu. Né? O mercado percebeu que o Irã não tinha condições de retalhar ou preferiu não retalhar de uma maneira expressiva, duvidou-se muito sobre a capacidade do Irã de fechar ali o Estreito de Hormuz, e também imaginou-se que se o Irã fizesse alguma coisa para realmente interromper o fluxo de petróleo, haveria uma espécie de coalizão contra o país, né? Com vários países como os europeus ou mesmo os chineses que estão ou neutros ou até, de certa forma, dando algum suporte ao Irã, se voltando contra ele. Qual é a sua avaliação? Por que você acha que aconteceu isso com o preço do petróleo, essa queda ao invés de subir? E se você imagina que se realmente esse conflito em algum momento chegar perto de atrapalhar a cadeia de petróleo ou gerar uma espiral inflacionária, qual seria a reação do restante do mundo? Raquel, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque lá atrás, havia uma expectativa também de que o preço do petróleo fosse disparar. Eu me lembro, na época, eu era um jovem secretário na embaixada em Washington, e o Ministério da Fazenda no Brasil, na época o Marcílio Moreira estava lá, até me pediu que preparasse uma análise sobre o possível impacto nos preços de petróleo. E eu, um pouco disciplinado que sou, li todas as análises que tinham presentes naquela época sobre o impacto possível no preço do petróleo. Fiz um papel, mandei para Brasília, e em todos os cenários se previa o aumento do preço do petróleo. O que aconteceu? O preço do petróleo despencou. E despencou por quê? Porque o mercado já havia precificado um conflito de maiores proporções.
aonde refinarias fossem destruídas, aonde o comércio e os fluxos de petróleo fossem interrompidos, né? O que aconteceu? Quando a realidade no terreno mostrou que foi uma vitória acachapante, muito rápida, e que não haveria nada daquilo. Então, o mercado rapidamente se adaptou e disse: não vai haver aquela ruptura que nós imaginávamos, e os preços despencaram. Está acontecendo exatamente a mesma coisa agora. O bloqueio do Estreito de Hormuz, por exemplo, não aconteceu. Eu nunca acreditei que fosse acontecer, porque elevaria a tensão e a possibilidade de um conflito direto envolvendo os americanos muito claramente, que era um cenário que o Irã não queria, né? E, além disso, vários aliados e potenciais amigos do Irã, né, da região e tudo mais, seriam impactados de uma maneira muito significativa. Então, eu não via nenhum ganho no Irã, a não ser a parte de narrativa, de mostrar que posso fazer, nenhum ganho geopolítico com o bloqueio do Estreito. Até porque, se eles bloqueassem o Estreito, na minha opinião, de uma maneira muito evidente, haveria um ataque às instalações petrolíferas iranianas, que é tudo que eles não querem. Vocês vejam que todo o complexo industrial petroleiro iraniano não foi atacado, né? Até como uma maneira de dar um incentivo para o Irã negociar algum entendimento razoável do ponto de vista dos Estados Unidos e de Israel. Mari? O ataque na base americana no Catar pode ter mexido no posicionamento dos Estados Unidos? Assim, isso foi os Estados Unidos resolveu dar uma recuada ou isso não foi tão relevante assim? Não, na minha opinião, não teve relevância nenhuma. E há relatos, eu não tenho como comprovar, mas há relatos de várias fontes de que o Irã, inclusive, avisou. Disse: olha, eu vou atacar tal instalação, assim. E mandou um ataque que claramente seria debelado pelos americanos, não teve nenhuma baixa, eles derrubaram os drones com muita facilidade. Acho que foi mais uma... Agora, se você lê o noticiário iraniano, o que foi publicado na internet foi que foi um ataque brutal contra os Estados Unidos e que a base mais importante foi seriamente danificada e tudo mais. Então, foi cantado com uma... Isso tem muito de narrativa. A última coisa, eu acho, hoje, a última coisa que o Irã quer é incentivar os Estados Unidos a entrarem de forma inequívoca numa guerra contra o Irã. Eles não querem isso. Não tem nenhum interesse nisso. Roberto, aproveitando aqui a sua presença conosco, falando de uma outra guerra que também está em curso no mundo e ela está, digamos assim, numa trégua, que é a guerra tarifária, né? China e Estados Unidos estão numa espécie de trégua, foram suspensas as tarifas por 3 meses e esse prazo está terminando aí daqui a pouco, né? 12 de agosto, logo depois das férias de verão aí no hemisfério norte, isso aí acaba. O que você acha que vai acontecer depois? Essas tarifas vão ser retomadas? Vai voltar a hostilidade comercial entre os dois gigantes ou não? Raquel, quando o Trump anunciou aquelas tarifas elevadíssimas, né, contra a China e horizontais, né, pegando todo o universo tarifário, né, para mim, e até pela minha experiência, né, profissional, de ter visto como que a relação bilateral entre os dois países se desenvolveu, a complexidade da integração das cadeias de valor entre Estados Unidos e China, eu pensei, isso é um tremendo tiro no pé, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque as próprias empresas americanas vão bater na porta da Casa Branca e dizer: olha, não dá. Não dá, isso aí não vai funcionar. Sem falar das pressões inflacionárias que viriam de uma maneira assim avassaladora, né? Então, a minha dúvida era como é que os Estados Unidos iam fazer para dar para trás. Porque claramente eles tinham que dar para trás. Eu não sabia como, e estava muito curioso em ver, e li as declarações, e a China jogou essa carta com maestria, né?
A China se fechou em copas e disse, tá, é assim? Então tudo bem, vamos deixar, vamos ver. Com muita dor interna, porque claramente fábricas chinesas estavam fechando, estava havendo desemprego, mas a percepção chinesa era de que a dor que eles estavam sentindo, os Estados Unidos sentiriam também, e até mais. E eles, eu acho, na China, sentem que eles têm mais disciplina, têm um regime que permitem tolerar essa dor com mais facilidade do que os Estados Unidos, né? Uma democracia, com muito mais transparência. Então, quando houve a retomada das negociações, aquele encontro de Genebra, a suspensão, tudo isso era o que eu imaginava que fosse acontecer, eu só não sabia o processo, como é que se chegaria a isso. E aí, você está falando de agosto, né, quando terminar, eu continuo achando que retomar aqueles níveis e voltar lá para cima de uma maneira assim tão cabalística, eu acho muito difícil de acontecer. Muito difícil. Acho que vai se encontrar alguma maneira de prorrogar a negociação ou de fazer um entendimento parcial e anunciar, olha, fizemos isso aqui, e isto aqui permite que nós continuemos conversando, alguma coisa assim, porque o impacto econômico dessas tarifas, como inicialmente anunciado lá atrás, é insuportável para os Estados Unidos e eu imagino que para a China também. Roberto, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria uma percepção sua sobre Donald Trump e a forma como ele faz política externa. Porque tanto nessa questão das tarifas, quanto na questão do Irã, ele atua muito como um bullying, né? Ele vai, ele pressiona, ele vai ao extremo, ele faz ameaças, e depois, às vezes, ele colhe muito pouco, né? No caso aí da China, mesmo você está explicando que, olha, foi um grande erro. No caso do Irã, talvez ele não tenha desmantelado o programa nuclear iraniano como ele imagina. Esse estilo do Trump de fazer política externa, na sua avaliação, está funcionando ou não está funcionando? A gente não pode confundir política externa com táticas de negociação, né? São duas coisas bem diferentes. Eu acho que o Trump ele pauta as ações deles mais por uma perspectiva transacional, que pensa muito pouco, penso eu, em termos de longo prazo, em termos de um cenário mais longo. Ele é muito mais focado em um objetivo mais imediato, mais rápido, mais próximo, e que ele possa vender e fazer um marketing disso tudo como sendo uma grande vitória para o próprio público e o eleitor dele, né? Eu vejo muitas vezes, quer dizer, do ponto de vista dele, eu já em negociações que eu participei e tudo mais, muitas vezes o negociador quer atingir um valor 10, né? E aí ele vai lá e pede 1.000, né? O outro lado diz, é um absurdo, não dá nem para começar a conversar, não sei o quê, parará, parará. No final, ele termina levando 10, né? Então ele satisfez o objetivo inicial dele, mas se você pegar o pedido original, a impressão que dá é que foi um fracasso total a negociação, porque ele pediu 1.000, levou 10, não ganhou, não levou nada. Mas, às vezes, o objetivo do negociador já era levar 10 mesmo, não era levar 1.000. E ele, aliás, ele disse isso. Eu me lembro de uma entrevista dele em que ele fala isso. Não, eu peço essas coisas, não me lembro qual foi a expressão que ele usou, eu peço a lua e as estrelas, não sei o quê, mas eu não quero tudo isso, eu quero uma parte e tal, não sei o quê, parará. Então, enquanto isso funciona no mercado imobiliário de onde ele veio, ou funciona até em negociações comerciais, em termos de política externa, essa abordagem ela pode ser muito perigosa, né? E ele até foi, enfim, rotulado, né? Tem aquele taco, né? Trump always chickens out, né? Quer dizer, Trump sempre desiste ou dá para trás, alguma coisa assim, né? A tradução literal não fica bem. E ele não gostou disso. Não é que ele está morrendo, não perdeu o sono por causa disso, mas claramente não gostou, porque e aí ele respondeu a isso dizendo isso. Não, são táticas de negociação, não é que eu estou desistindo, mas é uma tática de negociação. Eu acho que é um pouco isso, e eu acho que ele tem clareza de que essa necessidade de transacionar, né, envolve riscos de imagem, não tem a menor dúvida.
Roberto Azevedo, que papo valioso hoje seu aqui com o Poder e Mercado e com o canal UOL. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, no nosso canal, em meu nome, do Graça, da Mari e dos nossos telespectadores, de quem está nos vendo pela internet. Agradeço muito. Muito obrigada, viu, Roberto? Foi um prazer. É um prazer, foi todo meu, posso garantir. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, querido.